Meu Deus, que calor do inferno. Então, hoje eu tenho certeza que Deus olhou pra terra e falou: vamos ver o quanto esse povo aguenta. Eu vou morrer queimada até o final desse vídeo. Oi, família, tudo bom? Vim aqui hoje pra mostrar pra vocês todos os livros que eu li em 2023. Ano passado eu li o total de 29 livros, a minha meta era ler 30, só que acabou que, tipo, com toda a correria do estudo, da escola e todas as coisas que eu tava fazendo, eu não conseguia nem ler direito. E aí acabou que faltou exatamente um livro pra eu bater minha meta. E sim, eu fiquei muito chateada com isso, eu fiquei muito puta. Chegou em dezembro e eu vi que tava, tipo, faltando 2 livros pra acabar. E eu ainda tava lendo Harry Potter 7, que o livro é desse tamanho. E aí eu comecei a ficar desesperada e eu tava quase pegando 2 livros pra ler ao mesmo tempo, tá ligado? Mas acabou que eu não fiz isso. Mas enfim, vamos começar. O primeiro livro que eu li ano passado foi Heróis do Olimpo 5. Acho que é Sangue do Olimpo o nome. Se eu estiver errado, eu vou corrigir aqui. Mas esse foi o primeiro livro que eu li no ano. E foi o livro que eu finalizei toda a saga de Heróis do Olimpo. E caramba, isso me impactou demais, porque aquela saga é simplesmente maravilhosa. Pra quem não sabe, Heróis do Olimpo é basicamente a continuação de Percy Jackson, onde 7 semideuses são escolhidos por uma profecia pra lutar contra a Gaia, que é basicamente a mãe de todos os deuses. Não só a mãe de todos os deuses, ela também é literalmente a Terra. Então é uma missão um pouquinho complicada, sabe? Eu dei 4,5 estrelas pra ele, de 5, porque esse livro é realmente muito bom, cara. Eu sinto que o Rick conseguiu fechar bem a saga de uma maneira que não ficaram pontas soltas. E com muita ação, muito plot, ficou tudo muito bom, muito fechadinho. Além de que tem uma certa morte aí que a gente comemora bastante também nesse livro, então só melhora. O segundo livro foi Espada de Vidro, que é o segundo livro da saga de A Rainha Vermelha. Eu dei 3,5 estrelas pra ele, porque esse não é um livro que me prende tanto. A saga de Rainha Vermelha em si não é um livro que me prende. Sabe aquele livro que quando você termina de ler, você fala: meu Deus, isso foi a melhor coisa que eu já li na minha vida? Eu sinto isso com muito livro de fantasia, mas Rainha Vermelha, a saga em si, não me desperta muito isso. Então eu leio, gosto, mas não acho lá essas coisas. E Rainha Vermelha conta basicamente a história sobre um mundo que é dividido em 2 tipos de sangue, as pessoas que têm sangue prateado e as pessoas que têm sangue vermelho. As pessoas que têm sangue prateado têm poderes, magia, e as pessoas que têm sangue vermelho não têm. E dentro desse mundo a gente tem a Mare, que é basicamente uma garota de sangue vermelho, que do nada descobre que tem poderes e ela é a primeira do mundo inteiro que tem superpoderes não tendo sangue prateado. E aí ela é levada pro castelo, onde ela conhece o Maven e o Cal. E aí o resto da história vocês leem pra descobrir. O terceiro livro foi Ladrão de Raios. Eu decidi reler Percy Jackson, porque eu sinto que todo ano eu faço isso. Por algum motivo, e não é consciente, todo ano eu sinto vontade de reler o primeiro livro de Percy Jackson. Tá quase virando uma tradição. E Percy Jackson não tem muito o que falar, né? É 5 estrelas, obviamente. Percy Jackson tá no meu coração desde a primeira vez que eu li. E eu sou completamente apaixonada, completamente obcecada. Inclusive, eu pretendo reler toda a saga esse ano por causa da série. Vai virar tradição, eu tô falando! O quarto livro foi É Assim Que Acaba. E esse livro foi facilmente um dos melhores livros que eu já li. Foi um livro que me impactou muito, me deixou muito traumatizada. Eu chorei pra caralho lendo esse livro. E eu senti uma empatia tão grande pela Lily, que é a personagem principal. E tanta vontade de tirar ela daquela situação, sabe? É um livro que me fez pensar pra caramba, me fez refletir muito. E é um livro que me deixou, assim, embasbacada do início ao final. Obviamente eu já tinha pego spoiler, então a experiência não foi a mesma da qual seria se eu não tivesse pego spoiler, se eu tivesse sido enganada, digamos assim, junto com a Lily. Mas mesmo assim a experiência foi maravilhosa e, cara, eu não tenho palavras pra descrever esse livro. Bom, esse livro conta a história da Lily, que ela conhece um cara, eles se apaixonam, ficam juntos, e aí com o tempo ele vai se revelando ser um cara muito abusivo, um cara muito ciumento, um cara extremamente possessivo com ela. E ao longo do livro a gente vai vendo tudo que ela passa, todas as situações que ela passa com esse cara e com o melhor amigo de infância dela, nosso querido Atlas. E eu dei 5 estrelas pra ele porque esse livro é realmente absurdamente maravilhoso. Quando eu terminei de ler É Assim Que Acaba, eu tava completamente obcecada pelo universo desse livro. Então logo em seguida eu já fui ler É Assim Que Começa. E em É Assim Que Começa, a Lily tem basicamente o final feliz dela. E eu fiquei completamente apaixonada por esse livro porque ele é extremamente fofinho. E porque nesse livro a gente tem o Theo,
que é a criança mais maravilhosa do mundo, sabe? Esse livro quase me faz gostar de crianças. O relacionamento dele com o Atlas, a amizade que eles têm, é tão fofinho, tão bonitinho, cara. Detalhe que o Theo tem, tipo, 12 anos, mais ou menos. Acho que um pouco mais. Mas pra mim ele é um neném. E aí, quando eu acabei a duologia de É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa, eu li a trilogia maravilhosa, perfeita, incrível de Cidade dos Fantasmas. Eu conheci a trilogia porque eu ganhei um marca-página dela lá na Saraiva, e aí meu namorado comprou a trilogia e eu roubei dele pra poder ler. Gente, cara, esses livros são tão bons que você fica imerso no universo do início do primeiro livro até o final do terceiro. Os 3 livros são Cidade dos Fantasmas, Túnel de Ossos e Ponte de Almas. E eu dei respectivamente 4 estrelas, 4 estrelas e meia e 3 estrelas e meia pra eles. Cidade dos Fantasmas conta a história de uma garota que era uma humana, e o melhor amigo dela era o fantasma, o Jacob, que é um amorzinho, e só ela conseguia ver ele, mais ninguém. E no universo dessa história, a gente tem o mundo humano, o mundo normal, o véu e o mundo por trás do véu. O véu é basicamente um pano que eles usam para atravessar do mundo mortal para o mundo dos fantasmas, dos mortos, no caso. E os pais dela são basicamente caçadores de fantasmas, eles contam sobre histórias sobrenaturais, etc. São famosos, inclusive, por isso. Então eles levam ela pra conhecer vários lugares que são historicamente mal assombrados. E eles não conseguem ver nada disso, não conseguem ver fantasmas nem nada do tipo, mas ela consegue. Então cada lugar que ela vai, ela atravessa o véu, vê tudo que tem do outro lado e volta. Ou pelo menos teoricamente. Não é aquela fantasia que você fala, meu Deus do céu, que fantasia maravilhosa, mas são livros tão gostosinhos de ler e é mais infanto-juvenil, mais tranquilo. Não tem muita ação nem nada do tipo. É realmente um livro que você pega pra ler e você acaba, tipo, em 1, 2 dias, cada livro. E que você vai ficar entretido e muito relaxado lendo, sabe? Eu super recomendaria pra qualquer pessoa que me pedisse indicação de livro de fantasia. Porque é realmente muito gostosinho de ler. Depois disso, pra sair um pouco do campo de fantasia, eu li A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É um nome impactante, não é? E eu dei 2 estrelas e meia pra ele, porque eu achei um livro meio coach, sabe? Tem várias frases muito legais que eu marquei, porém eu realmente não achei o livro tão bom. Ele é muito bem escrito, e é um livro do qual você consegue tirar ótimos insights, mas não foi um livro assim que me impactou muito ou que me fez ter um insight super incrível, que ajudou muito na minha vida, nem nada do tipo. É basicamente um livro de autoajuda, meio coach, que eu não gostei tanto assim. E aí, como eu não costumo durar muito com um livro que não seja ficção, eu decidi logo reler toda a saga de A Seleção. Pro primeiro livro, eu dei 3 estrelas e meia. Pro segundo livro, eu dei 3 estrelas e meia também. Pro terceiro livro, eu dei 4 estrelas. Pro quarto livro, que já é da duologia da Edlin, eu dei 3 estrelas e meia também. E pra A Coroa, que é o último livro, eu dei 3 estrelas. Vamos lá! Na saga, temos a trilogia da América e a duologia da Edlin. Muita gente detesta a duologia da Edlin, fala que é muito ruim, e eu particularmente gosto bastante. Principalmente de A Herdeira, que eu gostei tanto que é o único livro de toda a saga que eu tenho físico. Obviamente eu sou doida pra comprar os outros, mas no momento comprar livro tá extremamente caro, então o único que eu tenho é A Herdeira, e eu gostei pra caramba deles, mesmo na primeira vez que eu li, eu sempre gostei bastante. E assim, eu sei que os livros são ruins, tá? Eu sei que A Herdeira e A Coroa são péssimos livros, mas eu gosto, fazer o quê? Meu gosto horrível. A história se passa na cidade de Ailia. Na verdade, eu não sei se é uma cidade, um estado, eu realmente não sei o que é, mas se passa em Ailia. Algumas pessoas também falam Ileia, e eu acho Ileia horrível, eu falo Ailia. E nesse lugar, tradicionalmente, o príncipe, quando chega a uma certa idade, faz tipo um evento pra poder escolher uma futura rainha pra ele, uma namorada, esposa, etc. Ele escolhe 25 garotas, se não me engano, e faz basicamente uma seleção, onde todas elas vão morar no castelo junto com ele, e ele vai passando um tempo com elas até ele escolher uma, até ele se apaixonar por uma, e aí ela vai virar a rainha do reino. E esse evento, né, que eles chamam de A Seleção, é transmitido por toda a Ilia. Ou seja, todo mundo consegue ver e vai vendo a vida das selecionadas, como elas se adaptam no castelo. E aí tem vários joguinhos também pra eliminar algumas. E aí a gente tem a nossa protagonista, que é a América, que ela é uma das selecionadas.
Inclusive, esse mundo é dividido por castas também, se passa em um mundo distópico, basicamente a guerra acabou com todo mundo e aí tiveram que reformar os Estados Unidos e os Estados Unidos virou a Ilia. Daí a América é uma das selecionadas e ela vai passar a vida dela no castelo e se aproxima do Maxon. Porém, diferente de todas as outras garotas que vão pro programa, ela não vai porque quer se casar com o Maxon, ou porque quer virar rainha, ou porque quer dinheiro, nem nada do tipo. Ela vai pra poder ajudar a família dela, até porque ela já estava apaixonada pelo Aspen. Então ela vai odiando o Maxon, odiando o programa, odiando o castelo, e tudo que ela quer é voltar pro Aspen, só que ela não pode porque ela tá presa do lado de um príncipe. Cara, eu sempre adorei essa seleção. Desde a primeira vez que eu li, eu fiquei encantada com o universo. Foi, inclusive, uma das primeiras sagas que eu li, de fato. E, se eu não me engano, foram os livros, tirando Harry Potter, que me colocaram no mundo da leitura. Eu realmente acho que todo mundo deveria ler, tá? Tipo, se você tem entre 10 e 14 anos, mais ou menos, eu sinto que a sua experiência vai ser ainda melhor com esse livro, porque ele é mais pra essa faixa etária. E, obviamente, tem muitos defeitos. A política é bem rasa, não explica algumas coisas direito. É mais um romance mesmo, sabe? Se você ignorar a política e coisas do tipo, você vai ver que é um romance muito bom. Depois que eu acabei a saga, eu decidi voltar pros livros de desenvolvimento pessoal e coisas do tipo. E aí eu li um livro que a minha tia comprou pra mim, tipo, bem baratinho, por R$15, em uma feira de livros que tava tendo lá no shopping, que se chama Como Desenvolver, Usar e Treinar Sua Memória. Eu dei 3 estrelas pra ele porque tem várias dicas legais, mas são mais macetes do que realmente como desenvolver sua memória em si, sabe? Como melhorar o seu cérebro. É mais uns macetes que ele ensina pra você poder decorar rostos, textos, pessoas, lugares e coisas do tipo. Não é um livro, uau, sabe? Muito bom, maravilhoso, mas é um livro que vale o preço e que meio que cumpre o que promete, sabe? Eu achei que tem umas dicas muito legais nele e que eu até apliquei por um tempo e que realmente funcionam, que são coisas bem óbvias, só que muitas vezes a gente acaba não pensando e aí não faz por não pensar sobre, e ele meio que é um lembrete pra isso. O próximo livro foi Estilhaça-me, que é simplesmente maravilhoso, gente. Ai, eu adorei aquele livro. Estilhaça-me conta a história de uma garota chamada Juliette, que está presa em um hospício por 140 dias, mais, menos, não tenho certeza do tempo. Mas ela ficou presa por vários dias em um hospício, simplesmente porque o toque dela mata. Se passa também em um mundo distópico, onde as pessoas estão numa sociedade muito complicada, que tá passando muita fome, porque o mundo também acabou, tá cheio de problemas globais, de clima e etc. E aí, no meio disso, a gente tem a Juliette, que ela tem um pequeno probleminha, assim, de não poder encostar em ninguém, porque se ela encostar em alguém, ela pode matar a pessoa. É aquele livro clássico de derrubar o governo. Tem Enemies to Lovers também. E eu pretendo ler o segundo livro da saga esse ano, porque é realmente maravilhoso, cara. Eu dei 4 estrelas pra ele. Depois de Estilhaça-me temos Sherlock Holmes. Mais especificamente, O Cão dos Baskerville. Eu já li praticamente todos os livros de Sherlock Holmes que eu conheço. E assim, de longe, O Cão dos Baskerville é o melhor livro até agora. Ele tem uma pitada de sobrenatural misturada com mistério. Cara, eu adoro isso, eu amo o livro assim. E ele realmente causa um medinho, um desconforto na hora que você tá lendo. E eu acho isso muito maravilhoso. E Sherlock Holmes não tem muito erro, né? É um dos melhores clássicos que eu já li junto com Drácula. E esses são, assim, os 2 clássicos que qualquer pessoa que me perguntar, eu vou indicar, porque são maravilhosos. Principalmente Drácula, eu sou apaixonada com Drácula. Eu dei 5 estrelas pra esse livro de Sherlock Holmes em específico, porque ele é realmente maravilhoso, cara. Foi, assim, de longe, o melhor livro de Sherlock Holmes que eu li até agora, assim, disparado. Não tem nem competição. O mistério dele é muito bem feito, aquele toque de sobrenatural realmente prende no livro, e eu acabei ele muito rápido porque eu não conseguia largar. E aí, depois que eu terminei com os Baskerville, eu comecei a saga de ACOTAR, e essa foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu amo as sagas famosinhas do TikTok, eu realmente acho que o TikTok tem um puta bom gosto pra livro. E eu dei 4 estrelas pra Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro da saga, e conta a história de um mundo que é dividido entre humanos e feéricos, e esses 2 mundos são literalmente divididos por uma muralha.
um tratado feito há muitos anos atrás para poder ter um pouco de paz entre o mundo dos féricos e o mundo dos humanos, porque eles sempre entravam em guerra, os féricos escravizavam os humanos. Então um grupo de rainhas decidiu fazer esse tratado e construir essa muralha para poder manter os féricos longe dos humanos e cada um no seu canto. E aí, em meio a toda essa história, a gente tem a Feyre, que é basicamente uma adolescente que mora com 2 irmãs e o seu pai, e que basicamente cuida da casa sozinha, porque eles eram uma família muito rica, perderam as suas riquezas, e a partir daí a Feyre tem que cuidar das irmãs, cuidar do pai dela, e ela que tem que correr atrás da comida. Então ela virou uma arqueira muito boa, e é ela quem costuma caçar a comida para eles poderem comer. Só que certo dia ela tava caçando, e ela meio que atira na coisa errada, ou melhor, na pessoa errada. Ela acaba matando um férico, e aí um outro férico vem até a casa dela e leva ela pro mundo dos féricos como punição. É basicamente uma fantasia com romance e que, cara, foi uma das melhores coisas que eu já li. Pra quem gosta de Príncipe Cruel, a Kotaro é realmente, tipo, a escolha certa pra ler logo em seguida, porque é muito bom. Eu acho a escrita de Príncipe Cruel muito melhor, o universo muito melhor construído também, os personagens. Só que a Kotaro cara, a Kotaro é maravilhoso, de verdade. Inclusive, tem muita polêmica sobre a saga, porque muita gente fala que a saga é só hot, que não tem mais absolutamente nada, não tem nem fantasia direito. E, cara, tipo, tem o quê? Nos 3 primeiros livros, eu ainda não li o livro da Nesta, né, que é o 4º livro, mas nos 3 primeiros tem o quê? Uns 5 hots. Tem a porra de um pernilongo que não sai daqui. Mas nos 3 primeiros livros tem, tipo, o quê? Uns 5, 6 hots. E todos eles são basicamente pra construir os personagens e faz sentido pra história. E se você não quiser ler, você nem precisa, sabe? Tipo, você pode só simplesmente pular. Não tem muito hot, cara. Realmente é bem de boa. Eu já li livros que tem muito mais hot do que isso. Mas o mais polêmico mesmo é o livro da Nesta. E eu ainda não li. Pretendo ler esse ano, embora eu tô com um pouco de medo, porque eu não sou tão fã assim da Nesta. Mas pretendo ler este ano. Logo em seguida, eu decidi ler As Provações de Apolo. Tipo, eu li o primeiro livro de ACOTAR e aí pulei para As Provações de Apolo ao invés de ler os outros, porque eu tava muito engajada em ACOTAR e eu não queria acabar rápido. E eu quero muito ler O Sol e a Estrela, que é o livro de Solângelo. Então eu pulei logo para As Provações de Apolo ao invés de ler os outros 2. Em As Provações de Apolo, a gente acompanha a vida do Apolo, o deus Apolo, que basicamente foi transformado em humano, um adolescente de 16 anos, se eu não me engano, como punição de Zeus. E aí, para ele conseguir voltar a ser um deus, ele precisa realizar algumas missões que basicamente Zeus e etc. colocou no caminho dele. Nisso ele conhece a Meg, que vira basicamente a melhor amiga dele, e ela é uma criança, e ele vai pro acampamento meio-sangue, e a gente tem toda a vida do Apolo, né? Eu só li o primeiro livro. E eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu achei um livro muito fraco. Pro padrão que o T. Rick estabeleceu em Percy Jackson e HDO, eu acho As Provações de Apolo muito fraquinho. Pelo menos o primeiro livro. Eu pretendo ler o resto também esse ano, mas o primeiro livro eu achei bem fraco. É um livro maravilhoso se você analisar sozinho, sabe? Sem analisar a bagagem que vem atrás. É realmente um livro muito bom. Mas se você comparar com HDO ou com Percy Jackson, Heróis do Olimpo e Percy Jackson ganham, assim, disparado. Não tem nem competição também. E aí, quando eu acabei As Provações de Apolo, eu voltei pra ACOTAR e li o 2º e o 3º livro. Sim, eu sou muito bagunçada quando se trata de leitura. Corte de Névoa e Fúria, que é o 2º livro de ACOTAR, eu dei 5 estrelas, porque é o melhor livro. Tem uns plot twists que você fica, sabe? Ai, meu Deus, maravilhoso. E aqui a gente conhece mais sobre o Rhys Rysand. E nesse livro a gente conhece mais sobre o Rysand, que é o grão-senhor mais maravilhoso que você poderia conhecer. Cara, vale a pena você ler ACOTAR só pra conhecer o Rysand. Eu chorei durante todo o final desse livro. Eu derramei cada gota de água que tinha no meu corpo. Eu praticamente desidratei lendo isso, porque é realmente maravilhoso e tipo, nossa, os plot twists são um melhores do que o outro e é muito, muito, muito triste. E aí, assim que eu acabei, eu já li logo direto Corte de Asas e Ruínas, que é o 3º, né, da trilogia, que eu dei 4 estrelas, porque também é maravilhoso. A gente tem a guerra e tem todos aqueles plots, o plot da Amory, o plot do Rhys, a gente tem tudo aquilo que te prende pra caramba. Só que ele não chega a ser tão bom quanto o 2º. Porém, cara, é maravilhoso. Eu realmente recomendo ACOTAR pra todo mundo. É maravilhoso, é muito bom. E eu peço que se você for ler, leia sem muito preconceito, sabe? Porque muita gente fala mal. E eu sinto que muita gente lê livro
já procurando os defeitos, sabe? Procurando as linhas, as pontas soltas e as coisas que foram mal explicadas e os personagens que não foram tão bem desenvolvidos. Cara, lê de coração aberto, que se você fizer isso, você vai adorar. Porque o livro é muito gostoso, você fica preso dentro do universo e é realmente uma leitura maravilhosa pra quem gosta de fantasia. Aí quando eu acabei a Cotar, eu fui reler Harry Potter, toda a saga, que foi basicamente o que me prendeu pelo resto do meu ano. Essas aqui foram as notas que eu dei pra cada livro de Harry Potter, e o primeiro e o segundo livro têm uma nota mais baixa, principalmente o segundo livro, porque, cara, são livros minúsculos, eles são muito pequenos, tem tipo menos de 300 páginas, e eu fiquei tipo 10 dias pra ler aquele negócio, porque aqueles livros são tão arrastados e tem tanta explicação, tanta descrição de personagem, descrição de lugar, e a história em si é tudo muito arrastado. Inclusive, pra quem tá afim de ler Harry Potter, eu realmente recomendo que você assista os filmes, e se você começar a ler os livros e você não conseguir terminar por achar que é muito arrastado os 2 primeiros, pula esses 2 direto pro terceiro livro, porque a partir do terceiro começa a ficar maravilhoso. O meu favorito, como vocês podem ver, é A Ordem da Fênix, que é de longe, assim, o livro mais maravilhoso de Harry Potter. Cara, é perfeito. A Ordem da Fênix não tem erro, e ele tem 703 páginas, se eu não me engano, e eu li ele em, tipo, 10 dias. É realmente... Eu li ele muito rápido, sabe? Porque eu geralmente levo um mês pra ler um livro de 600 páginas. Então, cara, pra eu conseguir ler um livro de 700 páginas em 10 dias, o livro tem que ser muito bom. Quando eu tava lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu não conseguia largar o livro. Era tipo, eu lia na escola, eu lia quando eu terminava de estudar em casa, eu lia antes de dormir, eu tava lendo o dia todo, sem parar. E o último livro que eu li em 2023 foi Cálice dos Deuses, que eu dei 3 estrelas e meia. É basicamente um conto de Percy Jackson, vai ser uma trilogia, né? Que se passa depois de Percy Jackson, depois de HDO, depois de toda a saga do Tyrick. E é um livro que me pegou muito por ser, novamente, o trio, né? O Percy, a Annabeth e o Groover. Porque eu tava sentindo muita falta de eles indo em missões juntos. Mas é a mesma coisa de As Provações de Apolo. Se você comparar com Percy Jackson, se você comparar com Heróis do Olimpo, é um livro muito fraco. Eu sei que muita gente não pensou isso, muita gente não achou, mas eu realmente achei ele bem fraquinho se você comparar. Pode ser que seja por não ter todo um plot, toda uma história muito incrível por trás, mas eu não achei um livro tão mirabolante assim, sabe? Temos cenas maravilhosas, temos diálogos maravilhosos, e cara, a volta do trio, né? Eles indo em missões, isso é incrível! E eu obviamente vou ler os outros 2 livros que vão lançar. E se você analisar o livro em si, ele é perfeito, maravilhoso, mas se você comparar com Percy Jackson ou com Heróis do Olimpo, eu realmente acho o Heróis do Olimpo e Percy Jackson melhor. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido convencer vocês a lerem alguns desses livros. E eu ainda pretendo trazer um vídeo cá pro canal indicando os melhores livros que eu já li e os piores. Foi isso, um beijo e tchau!